E aí, gente, a paz do Senhor, meu nome é Isabelle e esse é o primeiro vídeo do canal. Eu irei dar sobre o meu testemunho de vida, onde tudo começou. Desde pequena, eu nasci em berço evangélico, berço cristão, que é que eu desde pequena eu fui ensinada a seguir a Cristo, criança. Desde os meus 12, 13 anos por aí, eu estava firmemente com Cristo. Até que com 14 anos eu totalmente comecei a seguir o que o mundo estava seguindo. Então, se o mundo ia para esse lado, eu ia para aquele lado. Se tinha algo em alta acontecendo, eu queria fazer. Então, eu era muito, mas muito influenciada mesmo. E aí foi com 14 anos que eu comecei a brigar com minha mãe. Comecei a brigar com minha mãe. E aí eu comecei a ter muitas desavenças com ela. Eu não chamo esse ponto de brigar, de bater ou xingar, mas era brigas mesmo. E eu acabei odiando a minha mãe, porque ela não me deixava ter liberdade, entre aspas. O ensino médio foi um dos piores momentos da minha vida, porque eu me perdi demais, de uma forma que eu me sentia totalmente nas trevas. Foi totalmente nessa época em que eu mudei totalmente a minha essência. Um exemplo. Sabe a laranja e o limão? Antes era uma laranja. Doce, eu era uma pessoa engraçada, feliz. Ao passar do tempo eu virei um limão, que é azedo, totalmente sem graça. Quando não tem essa composição, que é o açúcar e a água. Quando não tem Jesus, somos um limão. Sei andar na forma que as pessoas da minha escola estavam andando. Eu mudei completamente e assim eu me sentia, como fala, uma cópia. Eu era igual a todo mundo. O que a pessoa falava, eu falava. O que a pessoa fazia, eu fazia. O que a pessoa não gostava, eu não gostava. O que a pessoa ria, eu ria. Então eu era totalmente um fantoche, porque eu não tinha argumento nem identidade, eu não tinha nada disso, porque eu só queria pertencer a um grupo. E este grupo era o chamado grupo do mundo, que era essas pessoas que não servem a Jesus, que não. E assim eu queria me sentir pertencente a algo, amada por algo. Em 1 João 1,5 diz: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele nenhuma trevas. Já que Deus era luz, naquela época eu me sentia muito como trevas. Mas não era que, eu realmente, eu não tinha esse remorso. Eu não era trevas. E achava que conhecia de Deus. E achava que sabia o que era Deus. E por isso eu não estava naquele meio. Eu estava afastada de Deus. Já no terceiro ano do ensino médio, foi quando o meu corpo e a minha alma sentia saudade e sentia dor. Ele gritava por socorro, porque era perceptível, não só no meu olhar vazio, mas também pelas dores do meu corpo que eu sentia. Eu comecei a sentir dores no joelho, eu fazia de tudo para esse joelho não doer, então acabava aquela dor. Eu também comecei a ter uma dor no coração, realmente sobrecarregada, um sono, eu tava meio com insônia. A Bíblia assim, aí eu falei, eu vou ler alguma coisa aqui pra tentar dormir, né? Provérbios. Eu lembro de Provérbios 6, 12 até 19. De Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mas que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Se esse versículo falou comigo, é porque não dessa forma. Já no culto do domingo,
E aí a irmã da igreja falou assim pra mim. Ela estava totalmente com a presença do Espírito Santo de Deus, chorando. E ela falou, volte pra Cristo, Ele quer você, e não sei o que, não sei o que. E eu fiquei meio assim, voltar pra Cristo? E meus amigos, e minha escola, e meus sonhos, e meus projetos, e minhas vantagens. Mas Deus, Ele tinha já colocado um selo em meu peito. E Ele quis me chamar. E Ele me chamou em julho. Eu estava com grandes, fortes dores de cólica, mas era uma dor, assim, insuportável. Uma dor de morte mesmo, que parecia ou morro ou fico com essas dores. O Santo falou comigo. E aí eu lembrei muito de um versículo, que é João 10, 27. Lá diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ela falando assim, Senhor, o que eu faço agora? Sabe, eu comecei a conversar com ele da forma mais sincera e genuína que eu teria falado com Jesus. Foi basicamente isso que aconteceu. Eu falei e ele falou por meio do Espírito Santo de Deus. Filha, volte. Naquele momento eu não pensei em mais ninguém, nem em situações, circunstâncias. Eu só falei, eu vou me entregar a isso. Isso não, a ele. Hoje esse dia eu me senti tão extasiada. Porque até que enfim tinha encontrado o que eu tanto busquei entre esses 3 anos. Para isso, era para ser só encontrada por Salmo, que é João 16, do 8 até o 15. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Foi isso realmente que aconteceu. O motivo desse vídeo é falar e mostrar para vocês que estão aí nessa tela, que estão me assistindo, me assistiram até o final. Eu quero mostrar para você que o Evangelho, Cristo, Deus, Jesus, Espírito Santo, o Evangelho da cruz, que ele morreu pelos nossos pecados, são para os pecadores. Porque lá em Marcos 2,17, ele diz, Jesus falou, respondeu-lhes, os são não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Então sim, o Evangelho é para pecador, como eu e como você. Deus te abençoe.